Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra muito importante para a nossa vida. Uma palavra que serve tanto para o nosso dia de hoje, como para o nosso estudo cotidiano. E é uma palavra que envolve contextos proféticos. Essa palavra se encontra no livro de um profeta que tem somente 2 capítulos, mas é um profeta maravilhoso. É um profeta que tem ramificações com todos os outros profetas. É o profeta Ageu. Qual foi a última vez que você estudou o profeta Ageu? Que você leu o profeta Ageu? É um profeta somente de 2 capítulos, mas vou falar para você, a palavra que contém nesse profeta é uma palavra tão maravilhosa, é uma palavra tão poderosa que não tem nos outros profetas. É claro que vai ter ramificações com todos os outros profetas, você vai precisar dos outros profetas para entender perfeitamente o profeta Ageu. O profeta que tem uma ligação mais forte com o profeta Ageu é o profeta Zacarias. Ageu e Zacarias profetizaram juntos, com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade. O objetivo da profecia deles é a edificação da casa de Deus. Foi em função da edificação da casa de Deus. Os 70 anos de cativeiro havia acabado, o povo tinha retornado da Babilônia para Jerusalém. Não todo o povo, porque tinha um restante que tinha ficado em Jerusalém, mas a casa de Deus, ela estava deserta, ela estava em ruínas, por causa de Nabucodonosor. Por isso que eu acho necessário mesmo ler Neemias, Esdras, uma parte de Daniel, tudo para você entender Ageu. É muito importante isso. O profeta Ageu te ajuda a entender melhor esses pontos, e esses outros pontos te ajudam a entender melhor Ageu. Isso funciona com qualquer profeta. Zacarias te ajuda a entender melhor Daniel, Daniel te ajuda a entender melhor Zacarias, e assim vai. Deus quis trabalhar assim para que nenhum profeta ficasse fora de cálculo. Então o que acontece é o seguinte, o povo havia retornado da Babilônia para Jerusalém. Os 70 anos havia se passado. Então o povo tinha a ordem de edificar a casa de Deus. Por isso que eu falo para você ler Neemias e ler Esdras. Aí você pega melhor o contexto de Ageu. Porque o livro do profeta Ageu começa ali no meio dos acontecimentos. Então você tem que ler os outros profetas para entender o começo de Ageu. Embora seja só 2 capítulos, é um profeta maravilhoso. Então, se você não tem Neemias na mente, Esdras, não tem um pouco do contexto histórico do povo de Israel, Ageu se torna um livro fechado, um livro sem graça de ler. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre o contexto histórico do povo de Israel, naquele momento, o que estava acontecendo naquela época, quais eram os pensamentos que o povo tinha, quais eram as obras do povo, e por que Deus levantou Ageu e Zacarias para profetizar para aquele povo. Aí no próximo vídeo eu vou estar falando sobre a parte profética, usando o livro de Ageu. É interessante que Deus, como Ele é presciente, Ele sabia muito bem como a igreja iria estar hoje, como algumas pessoas iriam estudar a palavra de Deus, como algumas pessoas iriam estar edificando a casa de Deus. E aquela mensagem que foi dada naquele tempo serve muito mais para o nosso tempo do que para aquele tempo. Assim eu falo também com as visões de Zacarias. Ageu não teve nenhuma visão. Zacarias teve 8 visões. E tanto Ageu como Zacarias, eles profetizaram junto no mesmo tempo para o mesmo povo, para animar Zorobabel, filho de Salatiel, e para animar o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E para animar todo o restante do povo a edificar a casa de Deus. E embora Deus não tenha dado nenhuma visão para Ageu, Ele deu uma palavra poderosa para Ageu. Vamos dar uma lida aqui em alguns textos. São só 2 capítulos, né? No 2º ano de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e também para Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo. No verso 2 vai dizer que o povo andava dizendo, não é tempo de edificar a casa de Deus ainda. E aí Deus ouvia isso. Aí Deus levantou Ageu, e a palavra do Senhor veio até Ageu, e Ageu falou para todo o povo. Imagine naquela época Ageu profetizando isso. Aí Ageu disse, vocês dizem, não é tempo de edificar a casa de Deus, mas assim diz o Senhor, é tempo por acaso de cada um de vocês andar nas suas próprias casas forradas? Imagine Ageu naquela época falar isso para o povo, um homem. Tá certo que ele tinha Zacarias como seu auxílio, mas aí o Espírito Santo tomou Ageu e Ageu disse, vocês andam dizendo, não é tempo de edificar a casa de Deus. E assim diz o Senhor dos Exércitos, é tempo por acaso de cada um de vocês habitarem nas suas próprias casas forradas? Ao mesmo tempo que a minha casa permanece no deserto? Aí no verso 5, Deus vai falar uma coisa para o povo que vai se repetir por 2 vezes. Deus vai falar assim, observem os seus caminhos. Aí olha só o que Deus fala no verso 6. Vocês têm semeado muito, mas colhido pouco. Vocês comem,
mas não dá para se fartar. Vocês bebem, mas não dá para saciar. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. O que recebe salário é semelhante a um homem que recebe e coloca num saco furado. Aí Deus fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso caminho. De novo Deus repetiu. Deus está acordando o povo. Deus está falando: vocês comem, mas não se farta. Vocês bebem, mas não se sacia. Se vestem, mas não se aquece. Vocês plantam, mas não estão colhendo. Observe o caminho de vocês. Aí Deus vai explicar o porquê. Deus vai dar a solução também. Olha que palavra maravilhosa quando você medita. E fica mais maravilhosa ainda se você praticar isso. Isso é uma coisa que eu quero praticar na minha vida. Deus está falando no verso 9. Vocês esperaram muito, mas veio a ser pouco. E esse pouco, quando vocês trouxeram para casa, eu com assopro dissipei isso. E sabe por quê? Deus está revelando. Deus falou um pouquinho atrás: observe os seus caminhos. E Deus falou: sabe por que eu fiz isso? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, no mesmo tempo que a casa de vocês estão edificada. No mesmo tempo que cada um de vocês correm para suas próprias casas. Vocês entendem qual que era a expectativa do povo? Deus estava observando lá do alto. Cada um edificava a sua casa. Cada um cuidava da sua própria vida, dos seus próprios negócios. E eles sabiam que a casa de Deus estava em ruína. E eles não estavam nem aí. O que é mais interessante nisso é que Deus vai revelar, através desse profeta, somando com os outros, que essa casa aqui é uma figura da verdadeira casa. Somos nós, a igreja de Deus. Aqui nesse profeta vai ter a contagem das 70 semanas. Você não vai ver aqui escrito semanas, nem 70, nem a palavra festa, mas tudo isso está aqui nesse profeta. Por isso, irmãos, que é importante meditar na palavra de Deus junto com os demais profetas. Somar todos eles. Você não pode meditar em um profeta sozinho. Quer dizer, você não pode olhar só para um profeta e correr para Apocalipse. Antes de ir para Apocalipse, você vai ter que somar com os outros profetas. Deus estava olhando lá do céu tudo isso. Deus olhando: olha só, acabou 70 anos de cativeiro. O povo sabe que tem que edificar a minha casa, mas cada um vai cuidar da sua própria casa, da sua própria família, deixando a minha casa, a minha família de lado. E os homens? Cada um tinha sua esposa. Mas ali era a esposa do Cordeiro. Quer dizer, a revelação pra gente hoje, né? Aquela casa era uma figura da esposa do Cordeiro. E para eles que não tinham essa revelação plena, a esposa do Cordeiro, a esposa de Deus, seria o povo. Mas como é que o povo ia celebrar as festas? Como é que o povo ia ter a expiação pelos pecados? E as primícias? Como é que o povo ia ser aceito diante do Senhor sem as primícias? Porque é com as primícias que o povo é aceito. Depois tem trombetas. Aí tem o dia da expiação, uma vez por ano. E aí sim eles poderiam celebrar a festa dos tabernáculos. No decorrer do estudo vai ficar bem claro que essa casa aqui é uma tipologia da igreja. É a figura exata da igreja. E quando se fala de igreja, se fala de templo de Deus, né? Envolve as festas. Você conhece a parte profética das festas? Deus vai estar cobrando tudo isso daqui do povo. Cobrou daquela época, no sentido literal, porque se você olhar para as festas no sentido literal, até no sentido literal você vê justiça, você vê coisas maravilhosas, você vê tempos determinados, até no sentido literal das festas. Deus fala para o povo em Levítico 23, são estes os meus tempos determinados, que são santos. Falou a respeito das festas. E é a palavra moed, que aparece em vários outros profetas como revelação, mas que foi ocultado pelo português. Por isso precisa do hebraico nesses pontos. E mesmo na antiga aliança, você viu os tempos determinados. Dia 14, Israel saiu do Egito e aquele passou a ser o primeiro mês. Ou seja, tempo da saída de Israel do Egito. Final de escravidão, hora de começar a seguir ao Senhor, hora de começar a obedecer a Deus, de começar a receber leis do Senhor. Primícias, tempo determinado de entrar na terra de Canaã, porque as primícias que eles tinham que entregar para Deus é os frutos da terra. Deus fala, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, vocês vão trazer as primícias dos frutos da terra para mim, para que vocês sejam aceitos. As primícias traria justiça para o povo, traria aceitação diante de Deus. Por quê? Porque Deus estava querendo mostrar para o povo que através das primícias o povo seria aceito. Porque quando o povo recolhe as primícias para Deus, quem foi que deu a chuva? Deus. Quem foi que deu a terra? Deus.
Então Deus que determinou isso. E quando o povo desse para Deus essas primícias iriam alimentar os sacerdotes, os levitas, as viúvas, os necessitados. Eles iriam emprestar para as nações. E festa das trombetas, só depois das primícias. Essa sequência não está aí por acaso. E depois das trombetas que tem expiação dos pecados. Você é aceito diante do Senhor, recebe trombetas, tem dia específico para tocar trombeta, e aí vai ter o dia da expiação dos pecados, chamado por Paulo de redenção futura, pelo escritor de Hebreus também, pelo próprio Jesus também. E aí vem a festa dos tabernáculos, que é onde tem justiça, paz e alegria. No verso 9, Deus está explicando para o povo: esperastes o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando vocês trouxeram para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, quando no mesmo tempo cada um de vocês vai para sua própria casa, edifica, forra. Mas Deus está falando: olha o céu, olha para o céu, cadê a chuva? Olha para os frutos da terra. É assim que se vive? É assim que eu prometi para vocês que vocês iriam viver assim? No verso 10 Deus fala assim: por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Se não chove, a terra não produz fruto. Mas Deus deixava produzir um pouquinho só, para eles não passarem, não morrerem de fome, né? Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Deus está falando: eu não prospero nada do que vocês estão fazendo, porque a casa de Deus estava deserta. A casa de Deus não estava sendo edificada. Deus queria que eles se voltassem para a edificação da casa de Deus, ao invés de cada um ficar preocupado com a sua própria casa. Então as festas de Deus iriam acontecer. Então o povo ia ter justiça, ia ser aceito, ia ter trombetas, ia ter expiação dos pecados, ia ter tabernáculos. Mas quem é que diz que o povo quer saber disso? O povo quer saber de festas? Quer saber de trabalhar na lei de Deus? Edificar a casa de Deus? Não. O povo quer ser liberto do Egito, quer ser liberto da Babilônia. Mas quando volta para sua terra, onde cada um pode edificar a casa de Deus, não. Cada um cuida do seu próprio negócio. Mas isso era só aqui, viu? Não estou falando que é hoje, não. Hoje todo mundo edifica a casa de Deus. Hoje ninguém se importa com o seu próprio negócio. A casa de Deus está em primeiro lugar. Por isso que nós somos prósperos. Por isso que não tem faltado nada pra gente. E quando se fala de edificação da casa de Deus, não é do jeito que eu quero edificar. Não é do jeito que algum livro falou que eu tenho que edificar a casa de Deus. Quem é o arquiteto? Quem é que deu a planta? Quem é que falou como deve ser? É Deus. Então eu tenho que me voltar para a palavra se eu quiser edificar a casa de Deus corretamente. A casa de Deus, na verdade, já está edificada. A edificação completa está lá em Apocalipse 21 e 22. A esposa do Cordeiro tem 12 portas, que são as 12 tribos dos filhos de Israel. Ela tem um muro de 144 côvados. Ela é de ouro puro. Ela tem pedras preciosas. Ela tem 12 anjos em cada uma das portas. Mas eu estou falando da esposa do Cordeiro, hein? Não estou falando de Israel, não. Porque Israel não é a esposa do Cordeiro. Israel tem que aceitar Jesus, não é? Senão, não vira a igreja. Se Israel não aceitar Jesus, não se torna a igreja. Mas quando eu vou em Apocalipse 22, eu vejo o formato de Israel, sendo a esposa do Cordeiro. Então não é somente os judeus, Israel, que tem que aceitar Jesus para se tornar a esposa, para se tornar a igreja. É a igreja que tem que aceitar as leis de Deus e a palavra de Deus para se tornar Israel. Mas o que a igreja fala? Se Israel não aceitar Jesus, não se torna igreja. E o que os judeus falam? Se a igreja não aceitar a lei de Deus, não se torna Israel. Aí diz aqui que o povo ouviu essas coisas, né, caiu em si, não está escrito com essas palavras, eu estou parafraseando, porque depois que Deus repreendeu eles por Ageu, diz no verso 12, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então eu entendo que cada um refletiu, olhou para suas coisas, olhou para sua casa,
caiu em si, viu que a casa de Deus estava precisando ser edificada para as festas entrarem em ciclo, para se cumprir a lei de Deus. E aí eles começaram a edificar a casa de Deus. E Deus falou, eu vou ser com vocês. É a mesma coisa hoje, irmãos. A gente tem os nossos próprios negócios, as nossas próprias coisas. O tempo que sobra é que a gente gasta com a palavra, gasta com Deus e gasta mais ou menos ainda. Porque a gente não tem paciência para aprender, a gente não quer ler a palavra todo dia, a gente não quer orar todo dia, a gente não fica sem comer todo dia. Porque se a gente não comer, a gente passa mal. Fica raquítico, fica doente, mas a gente não consegue enxergar as nossas doenças como a gente está magro, como a gente está desnutrido espiritualmente. Porque a palavra de Deus, a oração, nos fortalece. E tem que ser todo dia. Não foi o próprio Senhor Jesus que, repreendendo o povo, disse: trabalhem para a comida que permanece eternamente. Por que vocês estão trabalhando pela comida que perece? Ele não falou isso? Um pouquinho diferente, né? Mas falou isso daqui. Trabalhai pela comida que permanece, não pela comida que perece. A comida que permanece para a vida eterna. A gente, iludido pelas coisas que a gente escuta no mundo, iludido por vários programas, várias informações que chegam na gente, e repreendido por essas pessoas, a gente começa a edificação da nossa casa. O mundo não fala que você tem que ter, você tem que ser, você tem que buscar, você tem que fazer, você tem que... Sua cabeça enche de informações. E não sobra espaço para a edificação da casa de Deus. E é isso que o diabo quer. Que você se preocupe com a sua casa, com os seus negócios, com o seu cargo, com a sua empresa. Porque o mundo está difícil, né? Eu preciso correr. Mas e a casa de Deus? O que eu estou fazendo, o que você está fazendo para edificar a casa de Deus?